Por que a gente não deve fazer as coisas com pressa? Você pode me perguntar. A gente não deve fazer as coisas com pressa e deve prestar muita atenção ao enunciado das questões que a gente está falando por um motivo simples. Porque quem faz com pressa faz duas vezes. Essa questão aí, no caso, eu acabei de resolver e eu estou querendo fazer o máximo possível, o maior número de questões numa mesma sessão de gravação, né? Tentando fazer o máximo possível sem cortes, inclusive, e aí eu acabei passando batido por uma informação que é extremamente relevante. Vamos ler o enunciado que eu vou mostrar o que a gente tem que ficar esperto, no que a gente tem que ficar esperto para não fazer a mesma burrada que eu fiz. Uma calha será construída a partir de folhas metálicas em formato retangular, cada uma medindo 1 metro por 40 centímetros. 1 metro por 40 centímetros. Vou botar destaque aqui. Fazendo-se duas dobras de largura X paralelas ao lado maior de uma dessas folhas, obtém-se três faces de um bloco retangular, como mostra a figura abaixo à direita. Bom, se eu sei que o 1 está preservado, então significa que esse 1 não foi dobrado, né? Eu não dobrei nesse sentido. Eu dobrei paralelo ao 1. Vou fazer aqui as marcas como se eu tivesse dobrado. Beleza? E se eu tenho x de altura aqui, nossa, como ficou torto, agora que eu vi. Se eu tenho x de altura aqui, significa que aqui eu tenho x e aqui embaixo eu também tenho x. Quanto que eu vou ter aqui no meio, que vai ser a largura do meu bloco retangular? Quanto eu vou ter aí no meio é 40 menos 2x. Só que 40, Tiago, 40 está em centímetros, Tiago. E metro, o 1 aqui está em metro. Então a gente precisa converter para a mesma unidade. Qual dos dois eu vou utilizar? Bom, vamos continuar lendo o enunciado para ver se tem alguma indicação. Obtém-se três faces de um bloco retangular, como mostra a figura abaixo à direita. Vou fechar o meu bloco retangular aqui para ficar bem claro do que o enunciado está falando. Vou fazer ele fechadinho, como se estivesse completo. Beleza. Ficou horrível essa linha, então eu vou fazer de novo. Beleza. E ele pergunta no item A: obtenha uma expressão para o volume desse bloco retangular em termos de x. Então ele não indicou se ele quer metros ou centímetros, eu posso escolher. E se eu posso escolher, eu prefiro utilizar metro. Você pode usar em centímetro também se você quiser. Logo, eu vou chamar esse 40 centímetros aqui de 0,4 metros. Eu estou fazendo a divisão por 100. É só dividir por 100 que a gente transforma centímetros em metros. E aqui então eu tenho 0,4 menos 2x, já que eu tenho x de cada lado. Calcular o volume é muito tranquilo, muito fácil, se é um bloco retangular. Basta que eu multiplique as três dimensões. A base aqui mede, como eu acabei de falar, 0,4, 40 centímetros, 0,4 metros, menos 2x. Então eu tenho um volume igual a 0,4 menos 2x, vezes 1, que é esse comprimento aqui, vezes a altura x. O 1 eu não preciso prestar muita atenção, porque 1 vezes qualquer coisa é a qualquer coisa mesmo, não muda o valor. Então vou fazer a distributiva do 0,4 com x, menos 2 vezes x com x também. E aí eu fico com volume igual a 0,4 vezes x. Ah, só uma coisa. Se você prestar atenção, eu já tenho a expressão que o enunciado me pediu aqui. Eu vou deixar mais organizado, porque primeiro, para agradar o meu examinador, se eu estou fazendo isso numa prova. E segundo, porque vai ficar muito mais fácil fazer a alternativa B, o item B aí. Então eu vou fazer 0,4 vezes x menos 2x quadrado. Legal. Obtenha uma expressão para o volume. Encontrei a expressão para o volume. Eu só vou colocar aqui tudo entre parênteses e indicar que eu estou fazendo em metros. Porque se o exercício, se a questão, o enunciado não especificou, eu posso escolher. Agora eu vou para o item B, que pede: para qual valor de x o volume desse bloco retangular será máximo? Vou fazer umas anotações aqui embaixo só para a gente entender o que isso quer dizer. O que eu tenho aqui é uma função de segundo grau. E eu sei disso por causa desse 2 no expoente que você vê aí no x², né, no expoente do x². Funções de segundo grau, no gráfico, elas são parábolas. Nesse caso aí, a parábola está virada para baixo, porque o meu a, professor, do que você está falando? Não tinha a aí. Bom, eu estou considerando que a minha função de segundo grau é uma f de x igual a ax² mais bx mais c. Ou seja,
os mesmos coeficientes que você provavelmente utiliza desde o nono ano para fazer resolução de equação de segundo grau, delta, menos b quadrado menos 4ac, acho que você lembra disso. Então eu vou fazer a minha parábola, que vai ser virada para baixo, e eu sei que ela é virada para baixo porque o meu a, nesse caso, é menos 2, eu tenho a igual a menos 2, b igual a 0,4 e o c igual a 0. Eu sei que ela é virada para baixo porque o meu A é negativo. E o ponto que eu quero, o ponto máximo, então o volume máximo, é esse ponto mais alto, que a gente chama de vértice. Então, registrando aqui, agora começando a resolução objetiva já do meu item B, o que eu quero, se eu quero o volume máximo, eu quero o x, que faz o meu volume ser máximo. Ou seja, o que eu quero é o x do vértice. E para calcular o x do vértice, eu vou utilizar a formulinha menos b sobre 2a, que é a média das duas raízes dessa função. Se o meu b eu sei que é 0,4, o meu a é igual a menos 2, então eu só preciso substituir isso, menos o b é 0,4, o a é menos 2, e aí você precisa multiplicar utilizando parênteses, não só porque o seu professor insiste que você tem que fazer isso e você é teimoso e não faz, mas também porque se eu não colocar esses parênteses vai ficar vezes menos, e vezes menos tem grandes chances de você se confundir e fazer só o menos. E aí eu vou ficar aqui com menos 0,4 e embaixo menos 4, que eu também vou deixar entre parênteses, já que eu tenho uma divisão aqui para fazer. Posso escrever isso também, é claro, como menos 0,4 em cima, assim mesmo, sobre menos 4. E isso vai ser igual a menos com menos, mais 0,4 dividido por 4, 0,1. 0,1 qual a unidade? 0,1 metros, porque eu defini que essa é a unidade que eu estou utilizando nesse exercício. Então, nessa questão agora, eu preciso entender o que isso significa. Eu tenho 40 centímetros aqui, e se eu cortar um x aqui, se eu dobrar a uma distância de 10 centímetros, uma distância de 0,1 metros, isso significa que eu vou obter o volume máximo do meu bloco retangular. Só que no item B é uma pergunta, né? Para qual valor de x o volume desse bloco retangular será máximo? Então eu vou colocar uma resposta completa. Para x igual a 0,1 metros, o volume do bloco será máximo. Muito importante em questões dissertativas. Se o enunciado te oferece uma pergunta, te apresenta uma pergunta, você tem que responder isso com uma resposta completa. Certinho, muito legal. Se você gostou, por favor, colabora com o tio, dá um clique aí no gostei. Se inscreve no canal se você tiver conta no YouTube. Se não tiver, faz conta e se inscreve, porque é muito bom ter conta no YouTube. Você consegue ser atualizado dos canais que você quer seguir. E compartilha com os coleguinhas para ajudá-los também nos estudos, tá certo? Até o próximo vídeo.